Desculpa, Sônia, eu que não abri aqui. Eu estava com um probleminha aqui e acabei esquecendo. Desculpa. Deixa eu voltar lá. Então, mais uma vez, boa noite a todos. Agradecendo sempre pela companhia de vocês. Agradecendo a Deus a oportunidade desses estudos. Vamos continuar aqui com a nossa jornada pelo livro Paulo e Estevão. Hoje, o nosso encontro de número 73. Então, para iniciar as atividades desta noite, eu peço para a Margarete fazer a nossa prece de abertura. Por favor, Margarete. Boa noite a todos. Boa noite. Vamos unir nossos pensamentos, nossa vontade de aprender, nossa vontade de peregrinar por estas épocas passadas e perceber nelas o quanto ainda necessitamos caminhar para chegar na postura, na envergadura destes irmãos que tanto fizeram para solidificar os ensinamentos de Jesus, para disseminá-los, para que chegasse até nós. Muito obrigada, Jesus. Somos tão privilegiados por tudo e tão necessitados ainda do seu conforto, do seu apoio, da sua mão amiga. Fica conosco, hoje e sempre, auxiliando-nos principalmente nos estudos de hoje. Que assim seja. Muito obrigada, Margarete. Pessoal, antes de retomarmos as leituras, eu quero deixar um recadinho aqui para vocês. Todos acho que já sabem que em janeiro de 2023, o nosso NEP, Eurípides Barçanufo, completa 10 anos de estudos. Quando começamos em 2013, sinceramente, não pensávamos que que chegássemos a tanto. E também não sabemos se teremos mais 10 anos pela frente, contando pela idade de muitos de nós. No meu caso, quando começamos, eu estava com 56 anos, agora 66, e só Deus sabe se chego nos 76. Então, eu não quero deixar passar essa data em branco, porque todos aqueles que estão conosco desde o dia 2 de janeiro de 2013, quando começamos, ao longo de cada noite, todos sabem por tudo quanto já passamos, quantos momentos de alegria, quantos momentos de dificuldades. Então, eu já deixei marcado para o dia 25 de janeiro, que é a última quarta-feira de janeiro, um encontro presencial na casinha de oração, das 7h30 às 8h30 da noite, para comemorarmos, junto com outros irmãos. Nós convidamos o Leonardo Arruda, do Centro Espírita Luz e Caridade, onde também tem o NEP Luz e Caridade. Vamos convidar todos os integrantes do NEP daquela casa espírita, junto com os nossos participantes, pedir para o Leonardo preparar alguma fala, alguma coisinha simples, não quis ficar chamando nenhum palestrante de fora, apenas entre nós, entre os amigos, de todas as semanas, de todos os meses, e para que a gente possa fazer alguma coisa simples, mas que não passe despercebido. Por que eu deixei para o dia 25? Porque, segundo a tradição cristã, foi justamente no dia 25 de janeiro que Saulo se tornou cristão, ou seja, foi a data em que Saulo teria se encontrado com o Cristo às portas de Damasco. E foi por esse mesmo motivo que o padre Manuel da Nóbrega fundou a cidade de São Paulo nesta data. E sabemos que padre Manuel da Nóbrega é o nosso querido Emmanuel. E acredito que até lá a gente já tenha terminado este livro.
nós não vamos parar com os estudos de Paulo Estevão durante o mês de dezembro, porque cai no meio da semana, são 4 quartas-feiras, dá muito bem para a gente continuar estudando este livro. Nós vamos parar outros estudos, mas Paulo Estevão não, porque assim, até lá, dia 25 de janeiro, eu espero que a gente já tenha terminado este livro, com mais um motivo ainda para comemorarmos juntos. Então, anotem aí nas agendas pessoais, para que ninguém falte. A gente lamenta por aqueles que estão longe e não têm possibilidade de vir. Eu vou ver com o Leonardo a possibilidade de gravarmos algum trechinho para que as pessoas possam acompanhar, mesmo estando longe, nem que seja o momento da fala dele, pedir para que ele não fale muito tempo, uma meia hora mais ou menos, e depois a gente possa confraternizar a turma do nosso NEP com a turma do NEP do Luz e Caridade. Se estiver um tempo agradável, porque é mês de janeiro, é verão, se estiver um tempo agradável, nós podemos fazer essa reunião lá fora, no pátio, ao invés de fazer lá dentro. Então, não quero deixar passar essa data em branco, passar batido, porque não esperávamos chegar a tanto, menos ainda com a pandemia, que trouxe uma nova forma de estudarmos o Evangelho, sobretudo este livro. Então, fica já definida essa data tão especial, 25 de janeiro, para comemorarmos os nossos 10 anos de NEP, com o coração, desde já, muito cheio de gratidão a Deus e gratidão a todos esses espíritos que passaram, que colocaram os pés no solo desse planeta. A gente fica pensando, e às vezes a gente pensa assim, parece impossível que espíritos de tamanha envergadura moral e espiritual tenham passado pelo planeta Terra e a gente ainda esteja no atraso espiritual em que estamos. E mesmo porque também não sabemos se teremos as mesmas forças, as mesmas condições, o mesmo ânimo, as mesmas condições físicas para os próximos 10 anos. Então, fica marcada essa data, todos convidados, vão, quando estiver mais próximo, no mês de janeiro, já desde o comecinho, vamos estar lembrando sempre, para que possa ser uma noite de muita alegria, uma confraternização simples, como nós costumamos fazer no nosso grupo, sempre tudo muito simples, sem luxo algum, mas que essa data possa ficar gravada no nosso coração, num grande sentimento de gratidão a Deus por esses 10 anos do nosso NEP Eurípides Barçanufo. Tá bom, gente? Precisava já deixar esse recado para vocês, porque já deixei tudo acertado com o Léo, e ele também ficou super feliz, o pessoal do NEP Luz e Caridade também ficou super animado de participar e também ficaram muito contentes com essa data que nós estamos alcançando, tá bom? Pois bem, eu vou pegar aquele mapinha, desculpa aqui que eu fui no lugar errado. Já vou adiantando aqui para a leitura de hoje, que depois de ter sido preso e açoitado pelos judeus em Corinto e libertado pela autoridade romana local, Paulo vai deixar a cidade de Corinto e vai para Éfeso, na Turquia, onde pretende se encontrar com o apóstolo João e também terá uma surpresa agradabilíssima e emocionante na sua vida. Então, já fica, então, acertado que ele vai sair de Corinto e passando por Éfeso, tá bom? Eu vou sair daqui. Alguém quer fazer algum comentário a respeito? Eu vou fazer aquele vai e vem nosso característico, para que a gente possa transmitir a página. Eu coloquei hoje a Sônia e a Margarete para fazer a leitura,
porque eu não tinha certeza da possibilidade da sua presença, viu, Lenita? Porque eu sei que você esteve aí bastante atribulada com as suas tarefas, sem poder participar algumas quartas-feiras. Então, se daí você puder, na próxima, daí eu coloco você para fazer a leitura, tá bom? Por isso que eu pulei você e pulei a Jo Roque, que também não tem nada certo, acho, dela participar de quarta-feira. Então, você já fica pré-escalada para quarta-feira que vem, tá bom? Que Fica eu não tranquilo, sabia tá se ótimo. você poderia participar ou não. Então, Perfeito, vamos lá. fique em paz. Tá certo, obrigada. Pessoal, só lembrando, então, que Paulo tinha sido preso pelos judeus irados, né, da sinagoga de Corinto, foi açoitado e no dia seguinte, pela manhã, teve uma audiência com a autoridade romana local, que era Júnio Galho, irmão do historiador, escritor, filósofo muito famoso italiano, romano, chamado Sêneca. E Júnio Galho era conhecido pela sua bondade. E ele, então, nessa audiência, ia ouvir os dois lados da confusão. Também é importante lembrar, gente, que os representantes do Império Romano conheciam o quanto os judeus eram briguentos, o quanto eles gostavam dessas contendas, dessas confusões em torno de questões religiosas, políticas, entre eles. Então, eles já estavam acostumados com isso e até nem davam lá mais muita bola para isso, porque chegava a ser cansativo, de tanto que eles eram provocadores. Então, a gente também viu a questão do direito, o uso do direito de ambas as partes poderem se manifestar perante a autoridade romana e que cada parte poderia ter um representante para a defesa. Vejam que eram ali as primeiras noções do direito, justamente pelo Império Romano. Então, a gente vê, às vezes, critica demais ao excesso de autoridade, de crueldade por parte, sobretudo na questão dos soldados e alguns comandantes, alguns mandatários, mas em termos de organização, de administração, do surgimento do direito, os romanos deixaram um legado muito grande para a humanidade, coisa que não tinha lá entre os judeus. Lembrando da própria condenação de Estevão por Saulo, que foi apedrejado e morto dentro do próprio templo, para vocês verem, né, sem direito algum à defesa. Então, o Júnior Galho, ouvindo ambas as partes, e até como diz assim, com uma atitude considerada engraçada, que ele tapou um dos ouvidos, o ouvido direito, com o dedo indicador direito, dizendo que ele tinha que ter um ouvido para escutar cada lado das partes envolvidas. E quem é que surgiu para cadê aqui, ó? Acho que está mais para cima. Quem é que surgiu para defender Paulo? Acho que agora não sei se está mais para cima ou mais para baixo, que foi justamente o Tito. Ah lá, acho que era mais para cima, onde quem surgiu para defender Paulo foi Tito. Está aqui, ó, passado o incidente. Ah, está aqui mesmo, ó, bem na minha frente. Oh, meu Deus. Foi Tito Justo. Tito Justo, também romano, foi aquele que salvou Paulo dentro da própria sinagoga, quando teve um tumulto danado, porque Paulo começou a falar sobre Jesus. Então, os judeus queriam avançar em cima de Paulo, para partir para a porrada em cima dele. E quem conseguiu tirar Paulo do meio daquele tumulto, senão ele ia acabar mesmo apanhando, foi o romano Tito Justo, que tornou-se cristão, encantado com as palavras de Paulo, e comprou aquela casa
para ali se fundar a primeira comunidade cristã em Corinto. Então, nós paramos nesse parágrafo 30, a partir daqui. Pode começar, Sônia, fazendo um favor. Boa noite a todos. Boa noite. Vamos lá. Passado o incidente humorístico, Tito Justo aproximou-se e falou sucintamente da missão do apóstolo. Suas palavras obedeciam a largo sopro de inspiração e beleza espiritual. Júnior Galo, ouvindo a história do convertido de Damasco, dos lábios de um compatrício, mostrou-se muito impressionado e comovido. De quando em vez, os gregos prorrompiam em exclamação de aplauso e contentamento. Os israelitas compreenderam que perdiam terreno de momento a momento. Ao fim dos trabalhos, o chefe político da Acaia tomou a palavra para concluir que não via crime algum no discípulo do Evangelho, que os judeus deviam, antes de qualquer acusação injusta, examinar a obra generosa da Igreja de Corinto, porquanto, na sua opinião, não havia agravo dos princípios israelitas, que a só controvérsia de palavras não justificava violência, concluindo pela frivolidade das acusações e declarando não desejar a função de juiz em assunto daquela natureza. Gente, só um comentário aqui. Olha o bom senso desse Júnior do Júnior Galho. Olha o bom senso dele. E ainda por cima, aconselhando os judeus a examinarem a obra generosa da igreja de Corinto. Lembrando, né, gente, que aquela igreja tinha um setor onde dirigido por senhoras para atender aos doentes, aos enfermos, aos pobres, que procuravam ajuda naquela comunidade. Coisa que não acontecia na sinagoga. Aliás, não acontecia em sinagoga nenhuma. Então, a sinagoga de Corinto esvaziava e a igreja de Corinto, a igreja cristã, enchia, porque os necessitados não encontravam apoio nem amparo, nem moral, nem material, junto com os judeus, que só se reuniam para ficar batendo boca, discutindo aquele palavrório sem fim, que eles tanto gostavam de discutir. Então, olha o bom senso desse representante romano. Não havia agravo dos princípios israelitas, e a controvérsia de palavras não justificava violências, concluindo que tudo aquilo eram frivolidades, e ele não queria ser juiz de um assunto daquela natureza. Vejam o bom senso dele, né, Sônia? Pode continuar. E aí não precisa chegar tanto de estar chicoteando ele, né? Também. Exatamente. Mas todo mundo sabia o quanto os judeus eram alterados, irados e briguentos, e gostavam dessas confusões. Cada conclusão formulada era ruidosamente aplaudida pelos coríntios. Imagine. Nem fale. Quando Júlio Galho declarou que Paulo devia considerar-se em plena liberdade, os aplausos atingiram o delírio. Imagine, acho que ficaram todos comovidos, né? Sim. Com o juiz dar essa liberdade para ele. A autoridade recomendou que a retirada se fizesse em ordem, mas os gregos aguardaram a descida de Sóstenes. E, quando surgiu a figura solene do mestre, atacaram sem piedade. Olha lá. Sóstenes é o representante do grupo dos judeus. Ele defendeu os judeus, né? E atacou Paulo. Sim. Estabelecido enorme tumulto na escada longa que separava o tribunal da via pública,
Tito Justo acercou-se aflito do procônsul e pediu que intervisse. Galho, entretanto, continuando a preparar-se para regressar à casa, dirigiu a Paulo um olhar de simpatia e acrescentou calmamente: não nos preocupemos. Os judeus estão muito habituados a esses tumultos. É o juiz, hein? Se eu, como juiz, resguardei um ouvido, parece-me que Sóstenes deveria resguardar o corpo inteiro na qualidade de acusador. Aí depois, como que dizer, ele está merecendo o que ele está apanhando. Pois é. E demandou o interior do edifício em atitude impassível. Foi então que Paulo, surgindo no topo da escada, brandou: irmãos, apaziguai-vos por amor ao Cristo. Então, o próprio Paulo teve a compaixão aí. Como que chamando a atenção dos cristãos gregos, né? Quer dizer, vocês estão descendo no mesmo nível dos judeus, vocês estão se comportando como eles, né? Então, vamos parar com isso. Mas sabe como é que são os ânimos, né? Os ânimos ficam muito exaltados nesse momento, não importa se é judeu, se é romano, se é grego. Aí, quando entra a discussão de uma causa em que se é a favor ou contra, os ânimos ficam extremamente exaltados. E aí o próprio Paulo pediu, né? Pediu a todos, mais especificamente aos coríntios cristãos. Por favor, se acalmem, por amor ao Cristo. Ou seja, por amor a Jesus, comportem-se decentemente, né? Comportem-se como cristãos verdadeiramente, não é? Mas, enfim, pode continuar mais um pouquinho, Sônia. A exortação caiu em cheio sobre a turba, numerosa e tumultuária. O efeito foi imediato. Cessaram os rumores e os impropérios. Os últimos contendores paralisaram os braços inquietos. O convertido de Damasco ocorreu presunçoso, né? Pressuroso, ou seja, assim, apressadamente, né? Ele foi apressadamente socorrer Sóstenes, cujo rosto sangrava. O acusador implacável do dia foi conduzido à sua residência pelos cristãos de Corinto, por atenderem aos apelos de Paulo com extremos cuidados. Aí Paulo foi generoso, hein? Gente, outra coisa, não foi só a frase de Paulo, foi a autoridade moral dele. Não precisava ficar berrando para que parasse a confusão. Ficar berrando feito um doido no alto da escada, no topo da escadaria, que devia ser enorme, para que a confusão acabasse. Foi uma frase, mas a autoridade moral dele foi o bastante para que todos parassem imediatamente com a pancadaria. Né? E ainda por cima foi socorrer justamente aquele que o condenou, né? E o judeu, e levando o Sóstenes até a sua própria casa, para que fosse cuidado. Então vejam. Ele foi para casa, não foi para casa de Paulo, foi para casa dele mesmo, né? Foi por causa dele mesmo, isso, foi para casa dele mesmo. Tá. Grandemente despeitados com o insucesso, os israelitas da cidade maquinaram novas investidas, mas o apóstolo, reunindo a comunidade do Evangelho, declarou que desejava partir para a Ásia. De novo ele vai partir. Vai voltar para a Turquia. A fim de atender a insistente chamada de João. Esse João é o João Evangelista, né? Na fundação definitiva da igreja de Éfeso, os coríntios
protestaram amistosamente, procurando retê-lo, mas o ex-rabino expôs com firmeza a conveniência da viagem, contando regressar muito breve. Todos os cooperadores da igreja estavam desolados. Imagina, né? Pois é. Imagina, ficaram tristes, principalmente Febe, notável colaboradora do seu esforço apostólico em Corinto. Não conseguia ocultar as lágrimas do coração. O devotado discípulo de Jesus fez ver que a igreja estava fundada, solicitando apenas a continuidade de atenção e carinho dos companheiros. Não seria justo, em seu ver, enfrentar novamente a ira dos israelitas, parecendo-lhe favorável esperar o concurso do tempo para as realizações necessárias. Então, vejam o cuidado de Paulo, gente. Não que ele estivesse fugindo ou com medo, mas era uma maneira de resguardar os demais irmãos da igreja. E isso ele já tinha feito em outras localidades. Depois de apanhar, depois de ficar preso, porque vejam como Emmanuel comenta aqui, os israelitas não sossegaram. Já estavam ali maquinando novas investidas. Se não fosse contra Paulo, seria contra qualquer outro na igreja, comprometendo a obra. Então, para evitar isso, já que a figura central era ele, então ele deveria se retirar também para resguardar os demais, né? Pode continuar, Sônia, aqui, ó. Dentro de um mês partiu em demanda a Éfeso, levando consigo Áquila e a esposa, que se dispuseram a acompanhá-lo. Despedindo-se da cidade, teve o pensamento voltado para o pretério, para que as esperanças de aventura terrestre que os anos haviam absorvido. Visitou os sítios onde Abigail e o irmão haviam brincado na infância. Saturou-se de recordações suaves e inesquecíveis e, no porto de Sencrécia, lembrando a partida da noiva bem-amada, raspou a cabeça, renovando os votos de fidelidade eterna, consoante os costumes populares da época. Depois de viagem difícil, repleta de incidentes penosos, Paulo e os companheiros chegaram ao ponto destinado. Emmanuel não descreve aqui quais seriam esses incidentes penosos, porque agora, Sônia, eu vou sair daqui e vou entrar lá no Google Earth para a gente dar uma espiadinha de onde ele saiu, para onde ele foi. Então, vamos recordar aqui na Grécia, onde ele estava. Aqui, ó. Aqui a região toda de Corinto. Cencreia era o porto da época, porque na época de Paulo ainda não tinha aquele canal, né, ligando, e mesmo porque ele ia para a Ásia, ele ia para o Oriente. Então, olha, Cencreia está aqui, ó. Inclusive, nós mostramos na época aqui as ruínas desse antigo local, que era o porto na época. Então, saíram lá de Corinto, saíram da região de Corinto e vieram para Cencreia para poder pegar a embarcação e navegarem até a Turquia. Então, eles saíram desse cantinho da Grécia, ó, vou deixar a mãozinha ali, ó. Saíram daquele cantinho da Grécia e foram passando aqui por uma quantidade imensa de ilhas que tem aqui no Mar Egeu, entre a Grécia e a Turquia, e chegaram em Éfeso. Só que a cidade Éfeso atualmente não existe mais.
ela está, a cidade atual mais próxima é uma que tem um nominho bem diferente, que se chama, acho que é Selkirk, porque a letra, a C cedilha tem o som de Q, então é Selk. E nessa região mais escura aqui, que são regiões assim altas, não é uma região plana, fica mais ou menos a uns 5 quilômetros aqui da costa do mar Mediterrâneo. E atualmente Éfeso, ela é uma cidade, tem somente sítios arqueológicos. Aqui no texto, gente, fala sobre Éfeso. Deixa eu voltar, se vai abrir a página que eu tenho aqui, olha. Tá aqui, olha. Gente, Éfeso é considerado patrimônio mundial da Unesco. Diz que é o maior sítio arqueológico a céu aberto das ruínas daquele lugar. E não deve nada em beleza nas suas construções a outras cidades, como Atenas e Corinto. E tem uma das imagens aqui, olha, aqui era a Biblioteca de Celso. As construções lá, olha a rua, gente. Essa era a rua que levava ao porto. Tá dando bem para vocês verem aí as imagens? Deixa eu aumentar mais um pouquinho aqui, gente. Ó, tá bem legal, viu, Manu? Tá bem legal. Assim, é muito, muito lindo, gente. É muito bonita. Olha, aqui, olha lá, tá vendo a biblioteca, né? Deixa eu ver aqui se aparece aqui olha, a rua que vai dar para o porto. Olha o teatro. Olha o teatro, gente. E lá também tinha um lugar para como fala, para práticas esportivas, que cabia mais de 20 mil pessoas. Então, não tem mais coisas aqui, só tem a localização, tá vendo? Ó, atualmente, a cidade aqui de Sardes, e mais para cima Esmirna, e, enfim, é o que tem aqui, não tem mais imagens. Então, a cidade de Éfeso, eu acho bonito esse aqui, mas tem imagens mais bonitas ainda. É o maior sítio arqueológico de cidades antigas daquela época. E alguns trechos das ruas realmente são de mármore, assim como acontecia em Corinto. Então, a cidade não deve nada em beleza nas suas construções, e também era uma cidade muito rica. Então, não deve nada a Atenas e a Corinto sobre a respeito das suas construções, da beleza da região. E tem muitos vídeos no YouTube mostrando essa região arqueológica. Então, eu volto aqui, gente, olha, para mostrar que esse sítio arqueológico, ele está aqui mais para cima, ó. Aqui, né, nessa região aqui, ó lá. Aqui, ó, nesse lado aqui, ó. Aqui é o grande sítio arqueológico de Éfeso, que atualmente a cidade não existe mais. Tem uma cidade próxima aqui, que é a Selkirk. É Selkirk, tem C-E-C-L, C cedilha, U-K. E a C cedilha tem som de Q. Então, toda essa região aqui, olha, é um grande sítio arqueológico. Olha lá, quando a gente pega aqui a biblioteca, tá vendo, ó? Aqui a biblioteca, o que mais que tem aqui? Olha lá, olha, mais partes arqueológicas aqui, deixa eu ver o que tem mais aqui. Tem muita coisa, e como a gente viu ali pelas imagens, ali tem muitos turistas, é uma região de muito turismo, mas também não é uma região plana, certo, gente? Então, esse lado aqui, onde tem mais verde,
Aqui a região, dá para ver que ela é montanhosa, assim, né? Não são montanhas, mas elas é a região mais elevada. E daqui, para quem estivesse aqui, como a região é mais elevada, dava para enxergar o mar, né? Dava para enxergar aqui o mar Mediterrâneo. E antecipando-me, tem aqui vamos ver se já dá para abrir aqui, a famosa casinha onde Maria, mãe de Jesus, vivia com João. No livro Boa Nova, no capítulo 30, o último capítulo, Humberto de Campos conta que João, depois de ele fugiu da Palestina devido às perseguições e foi para essa região. E ali ele conheceu uma pessoa, assim, de posses, que se tornou cristão também e doou um lugar para João viver. E esse lugar era justamente nessa região. Vejam que afastada do grande centro da cidade de Éfeso na época. Claro que João, tendo uma tarefa cristã, não ia morar nos bairros mais nobres de Éfeso, certo, gente? Como as outras igrejas também não ficavam nos pontos nobres das cidades, eram sempre locais afastados. E aqui, no caso, bem afastado mesmo. E depois que ele se estabeleceu, ele se lembrou da promessa, do pedido de Jesus, feito a ele no momento da crucificação, dizendo para Maria, apontando João, eis o teu filho, e para João, apontando para Maria, eis tua mãe. E ele foi buscar Maria na Palestina, para viver com ele aqui em Éfeso. E, segundo as pesquisas, aqui teria sido, então, a localização da casa, da casinha, onde viveu a mãe de Jesus, e que Paulo encontrou. Não encontrou-se somente com João, mas encontrou-se com Maria, que era nesse cantinho que vivia. Eu vou aproximar mais um pouco, gente, e vejam que aqui tem, só região verde, aqui, todo esse local aqui é considerado assim como sendo a grande reserva de Maria. E vamos ver se eu consigo aqui com o Street View, colocar aqui mais próximo, para que a gente possa visualizar melhor aqui a casinha. Ah lá, olha. Não é a entrada aqui, claro, aqui lá dentro é uma igrejinha, tem muitos vídeos na internet. Aqui é local tudo arrumadinho, tem vários barzinhos por aqui para as pessoas que vêm para cá para visitar o local. E ali fica, então, uma casinha de pedra bastante simples. Os fundos não pode entrar, só pode entrar aqui nesse local, aqui também só tem um pequeno altar lá dentro, é proibido tirar fotos lá dentro, então teria sido aqui que João, evangelista, viveu junto com Maria, até a sua desencarnação, e no livro Boa Nova, capítulo 30, Humberto de Campos descreve a vida que Maria passou a levar e a viver, dedicando-se aos sofredores, porque enquanto João saía para fazer as suas pregações, Maria ficava aqui, cuidando e atendendo aos sofredores que a buscavam. E aí, então, ela passou a ser chamada por esses sofredores de Mãe Santíssima. Aliás, esse texto no livro Boa Nova é simplesmente belíssimo, belíssimo. Então, tá aqui, gente. Paulo, em Éfeso, encontrou-se não apenas com João Evangelista, mas pôde conversar com Maria, mãe de Jesus, como Emmanuel vai descrever
aqui para nós, tá bom? Então, toda essa região aqui, e desse local que a gente percebe que é alto, né, que vem aquelas ranhuras ali, dava para se enxergar o mar Mediterrâneo, como Humberto de Campos descreve. Inclusive, tem um local aqui que eu já não consigo mais identificar onde fica, um local aqui da estrada, onde tem uma grande imagem de Maria. Mas aí eu já não sei mais dizer aonde fica. O importante é que a gente saiba que é, então, nesse cantinho, perto do sítio arqueológico da cidade que já não existe mais, que foi Éfeso, uma grande cidade na época, tá bom? Algum comentário, gente, que vocês queiram fazer? Eu vou procurar no YouTube, ou se alguém quiser procurar, porque tem muitos vídeos mostrando a casinha de Maria. Aí em Éfeso, porque é um local bastante visitado. Então, olha, se eu tivesse que escolher entre conhecer Éfeso, conhecer Atenas ou conhecer Corinto, eu acho que eu acabaria ficando em Éfeso mesmo, certo, gente? Que aqui parece que tem muitas coisas para conhecer, inclusive. E outra coisa que me veio à mente, então agora Paulo, na companhia de Áquila e Prisca, estão dando aqui um suporte para João Evangelista na igreja de Éfeso, tá bom? Por isso a carta de Paulo aos Efésios, que eram os habitantes, os cristãos dessa região. E eu fico pensando, Paulo passou por tantas regiões na Turquia, né, deixou tantas comunidades cristãs, é um país tão grande, tão poderoso, porque tem, de um lado, ele tem um pé no Oriente e do outro lado tem um pé no Ocidente, a importância desse país e, no entanto, tantas contrariedades aí, tantas coisas estranhas ali nessa região. Alguém quer fazer algum comentário, gente? Mas eu vou procurar no YouTube, viu? Ou se alguém quiser procurar e mandar para a gente lá no NEP, no grupo do NEP, os vídeos, alguns vídeos mostrando aqui o local certinho da casa de Maria Santíssima, que foi nesse local que ela passou a ser chamada de Mãe Santíssima, tá bom? Vamos voltar ao nosso texto? Não, não é esse texto. É aqui, tá bom? Sônia, obrigada pela leitura. Vou passar agora para a Margarete, tá bom? Aqui nesse parágrafo 34 agora, Margarete, por favor. Sabe, assim, se a gente tivesse tempo, né, ou mais possibilidades, enfim, não sei, mas, nossa, mas tem tanta coisa para a gente aprender de história, não, gente? Quanta coisa tem da história antiga, dessas civilizações, e outra coisa que me impressiona muito é como a vida naquela época era ativa. Éfeso, na época, nessa época de Paulo, tinha entre 400 mil habitantes, tinha mais gente, era maior do que Limeira, e naquela grandiosidade de construções. Então, veja, a mesma coisa em Éfeso, a mesma coisa em Corinto, a mesma coisa em Atenas e em outras cidades, uma vida já bastante movimentada. Isso há 2000 anos, e eu fico me perguntando onde é que eu estava naquela época. Né? Porque do lado de cá das Américas, só da América do Sul, América Central, América do Norte, só tinham os indígenas. E a vida naquela região, em toda aquela região, já era extremamente movimentada. Eu fico pensando, né, como a gente conhece tão pouco de história, né? A gente precisava se aprofundar mais aí para conhecer melhor aqueles tempos. Mas, por favor, Margarete, pode continuar. Já falei muito hoje. A igreja de Éfeso enfrentava problemas torturantes.
João lutava seriamente para que o esforço evangélico não degenerasse em polêmicas estéreis. Tá aí, né? Uma cidade grande devia ter e assim, a gente vê ali como é próxima ao mar, né? É ponto de passagem, né? Sim. Mas os tecelões chegados de Corinto deram-lhe mão forte na cooperação imprescindível. Em meio das acaloradas discussões que houve de manter com os judeus na sinagoga, de novo, o ex-rabino não olvidou certas realizações sentimentais que almejava desde muito. Com delicadeza extrema, visitou a mãe de Jesus na sua casinha singela, que dava para o mar. Impressionou-se fortemente com a humildade daquela criatura simples e amorosa, que mais se assemelhava a um anjo vestido de mulher. Paulo de Tarso interessou-se pelas suas narrativas cariciosas a respeito da noite do nascimento do Mestre. Gravou no íntimo suas divinas impressões e prometeu voltar na primeira oportunidade, a fim de recolher os dados indispensáveis ao evangelho que pretendia escrever para os cristãos do futuro. Maria colocou-se à sua disposição com grande alegria. Quem não gostaria de fazer essa visita, hein? Quem fala? Assim, só assim, a título de curiosidade mesmo, né? A casinha de Maria ali é visitada por todo tipo de cristão, não só o católico apostólico romano, mas pelos católicos ortodoxos e também pelos muçulmanos. Sim. Porque Jesus é um profeta deles, né? É considerado profeta e Maria é a mãe do profeta. Onde é que eu parei? O apóstolo, entretanto, depois de cooperar algum tempo na consolidação da igreja, considerando que Áquila e Prisca se encontravam bem instalados e satisfeitos, resolveu partir, buscando novos rumos. Debalde, os irmãos procuravam... Deixa eu só ver se tem alguém com o áudio aberto, porque tem um sonzinho aqui, um barulho que está incomodando, não sei se é alguma coisa aqui, ó. Não. Tem alguma coisa aí, não sei se batendo. Deixa eu ver aqui se... Será que melhorou? Acho que agora... Vamos lá, deve ser o ventilador aqui que estava... tá certo. O apóstolo, entretanto... Não, Debalde. Debalde e os irmãos procuraram dissuadi-lo, rogando ficasse na cidade por mais tempo. Prometendo regressar logo que as circunstâncias permitissem, alegou que precisava ir a Jerusalém, levar a Simão Pedro o fruto da coleta de anos consecutivos nos lugares que percorrera. Gente, ele ainda estava com esse dinheiro? Sim. O filho de Zebedeu, que é o João, que conhecia o projeto antigo, deu-lhe razão para empreender a viagem sem mais demora. Como já se encontrassem novamente a seu lado, Silas e Timóteo fizeram-lhe companhia nessa nova excursão. Através de enormes dificuldades, mais uma vez, mas pregando sempre a boa nova com verdadeiro entusiasmo devocional, chegaram ao porto de Cesareia. Eu vou abrir aqui, Margarete, porque essa Cesareia é a Cesareia marítima. E no local, agora isso aqui já é na costa da Palestina. Então, aqui são as ruínas que sobraram do antigo porto.
tá bom? Aqui, olha, tá vendo, ó? Eles chegaram aqui. Deixa eu ver se tem mais alguma fotinho. Acho que não. Porque o que tem aqui no lugar, nessa região aqui, realmente são apenas as ruínas. E aqui também, aqui não dá muito para ver, mas aqui por baixo bem aqui na costa, que o mar encobre, ainda dá para ver mais construções. Inclusive, nesse local aqui tem um hipódromo, né? Então, é nesse canto, agora eles já estão realmente na costa chegaram na costa da Palestina, tá bom? Pera um pouquinho aqui, ó, quer ver, ó? Pera lá. Aqui, ó. Agora aqui, ó, tá vendo? Ó, chegaram aqui, saíram de Éfeso, bom... E outra coisa também, né, gente? A parte da navegação, a navegação marítima aqui, nessa região, incluindo até Roma, deve ser muito intensa. Muito intensa, né? Não somente para levar, assim, pessoas, mas a parte de comércio, né? E o troca-troca de mercadorias. Então, a navegação nessa região devia ser muito intensa, tá? Então, essa é aqui a Cesareia Marítima, aqui o texto se refere, tá bom? Mais um pouquinho ainda dá. Onde permaneceram alguns dias, instruindo os interessados no conhecimento do Evangelho. Dali, dirigiram-se a pé para Jerusalém, distribuindo consolações e curas ao longo dos caminhos. Não descansava, né? Não. Chegados à capital do judaísmo, o ex-pescador de Cafarnaum recebeu-os com júbilos inexcedíveis. Simão Pedro apresentava grande abatimento físico em virtude das lutas terríveis e incessantes para que a igreja suportasse, sem maiores abalos, porque com menores abalos, com certeza tiveram, né? As tempestades primitivas. Seus olhos, porém, guardavam a mesma serenidade característica dos discípulos fiéis. Traduzindo, não tinha tempo quente para esse pessoal, né? Não. Era disseminar as ideias de Jesus, era consolar, confortar, curar, socorrer, né? Socorrer. Fosse quem fosse. É por isso que eu falo, Margarete, é aquilo que eu falei no comecinho, porque eu fico pensando, meu Deus, se naquela época, né, espíritos de tamanha envergadura moral, os primeiros cristãos, como a gente vê nas obras, nos romances de Emmanuel, o outro livro, Ave Cristo, 50 anos depois, e fora outros que vieram também, e pensando assim, meu Deus do céu, por que a humanidade ainda está tão atrasada? Não é? Pensando na envergadura moral e espiritual desses espíritos naquela época, 2000 anos, sem recurso nenhum, materialmente tinham muito menos recurso e conforto e facilidades do que a gente tem hoje. Não é? Tudo era a pé ou de navio, né? Quando tinha que ser e a vela, né? Navio a vela. A vela, e assim, mas a quantidade dos fariseus era muito maior. Hoje, os fariseus estão aqui também. Então, e a pior pergunta é, onde é que eu estava naquela época, né? Porque se já as cidades maiores borbulhavam de gente, de vida ativa, onde que a gente estava, hein, Margarete? Onde será que a gente estava? Não, chicote na mão, Maroísa. A gente estava com o chicotinho na mão, com certeza, nem falo. De chicote na mão, mas... Ai, meu Deus, vamos lá. Hoje não mais. Não mais. Paulo entregou-lhe alegremente a pequena fortuna, cuja aplicação iria assegurar maior independência à instituição de Jerusalém. Mas o desenvolvimento justo
para o desenvolvimento justo da obra do Cristo. Pedro agradeceu comovido e abraçou-o com lágrimas. Os pobres, os órfãos, os velhos desamparados e os convalescentes teriam doravante uma escola abençoada de trabalho santificante. Olha o porte da coisa, né? Pedro notou que o ex-rabino também estava alquebrado de corpo, muito magro, muito pálido, cabelos já grisalhos, tudo nele denunciava a intensidade das lutas empenhadas. As mãos e o rosto estavam cheios de cicatrizes. Oh, meu pai do céu, não. Nós vamos parar por aqui, Margarete, porque já faltam 3 minutinhos e o outro parágrafo já é mais compridinho, a gente não tem pressa de ler com pressa, né? Então, nós vamos parar aqui, no ex-pescador, tá bom? 38. Que é o de número 38, eu deixo marcado para ficar fácil de encontrar da próxima vez. Mas o tempo passou para todos, né? E quanto tempo será que já tinha passado no meio de tudo isso? Não, gente, Emmanuel não fala aqui, mas já devia ter passado um bom tempo, desde que ele saiu de Antioquia. Ele saiu de Antioquia, lembrando, né? Só lembrando lá no nosso mapinha, ele saiu de Antioquia. Essa é a segunda viagem. Olha a volta que ele deu para chegar em Jerusalém. Quantos anos já tinham se passado, né? Quantos anos já tinham se passado? E todos envelhecidos, todos alquebrados, e Emmanuel, mais uma vez, faz questão de destacar não somente a estatura moral, a envergadura moral de Paulo, mas também o seu estado físico, tão diferente, né, daquele moço, cheio de energias do começo do romance, né? No começo da história, nas primeiras páginas, ele era o top dos tops da época, né, gente? Mais algum comentário, Margarete? Alguém quer fazer mais algum comentário? Não, tudo ok. Quanta coisa para aprender, né? Então, eu volto aqui no nosso Skype, pedindo agora para a Sônia, então, fazer a prece final para nós. Por favor, Sônia. E nós temos que agradecer muito a esses irmãos que passaram por toda essa caminhada penosa que a gente nem tem noção, nem consegue entender. Vamos agradecer a Deus, a Jesus, por tudo e por esses irmãos que foram tão iluminados, tão sacrificados por essas lutas, para deixar esse grande, meu Deus, para deixar tudo isso que nós estamos estudando, para deixar para a história, para que possamos compreender que não foi em vão, né? Não foi em vão que eles tiveram todo esse trabalho, toda essa luta. Temos que agradecer por tudo. Obrigado, Senhor, mais uma vez. Então, mais uma vez, queridos amigos, agradecendo sempre pela companhia de vocês. Desejo a todos uma ótima noite, um bom descanso e até sexta-feira, se Deus quiser, na nossa roda de leituras. Um grande abraço, fiquem com Deus, bom descanso. Muito obrigada, seu José, mais uma vez pela gravação, pelas leituras. Um grande abraço, fiquem com Deus.